Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós trataremos sobre as desigualdades, que é uma continuação do conjunto dos reais. Então, para a gente começar, imagine que você pense em dois números. Quando você pega dois números reais quaisquer, existem sempre três possibilidades para esses números. Então, se eu tenho aqui um número A e um número B, dois números reais quaisquer, eu sempre vou ter três possibilidades. A primeira possibilidade é que o primeiro número, nesse caso o A, ele é maior do que o segundo número, nesse caso o B. Então, aqui, ó, o A maior do que o B. A segunda possibilidade é que esses dois números são iguais. Então, A igual a B. E a terceira e última possibilidade é que o primeiro número, no caso A, seja menor do que o B. Então, A menor do que B. Então, desigualdade, como o próprio nome já nos diz, é tudo aquilo que não é uma igualdade. Então, se eu quero pegar dois números desiguais, ou seja, dois números diferentes, ou o primeiro número vai ser maior, ou o primeiro número vai ser menor, se comparado ao segundo. E quando acontece uma desigualdade, quando nós temos uma desigualdade, nós temos algumas operaçõezinhas bastante importantes, que mais para frente vão nos ajudar quando nós tratarmos das inequações. Então, eu vou fazer alguns exemplos numéricos e a partir dos exemplos numéricos, nós vamos formalizar, nós vamos acabar escrevendo numa linguagem algébrica, numa linguagem matemática para generalizar aquilo que nós estamos enxergando. Vamos lá? Então, imagine que eu tenho dois números desiguais. Vou fazer sempre com o 2 e o 3. Acho que vai ficar melhor. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Nós sabemos que o 3 é maior do que o 2, não é verdade? Então, o que acontece? Eu vou escolher um número qualquer para somar dos dois lados. Por exemplo, o número 5. Então, eu vou fazer o 2 mais o 5 e vou fazer o 3 mais o 5. Quanto que é 2 mais 5? 7. Muito bem. Quanto que é 3 mais 5? 8. O que é maior, então? O 7 ou o 8? É óbvio que é o 8, não é verdade? Então, olha só. Eu tinha aqui uma desigualdade, eu somei 5 dos dois lados e a minha desigualdade se manteve. Agora, e se eu tivesse a mesma coisa, ó, o 2, que é menor do que o 3, e eu quero subtrair o mesmo número dos dois lados? Vamos tentar? Vamos subtrair, por exemplo, o número 2. Então, 2 menos 2 e 3 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? 0. Quanto que é 3 menos 2? 1. Qual dos dois é maior? O 1 continua sendo maior. E aí, ó, mais uma vez, eu tinha uma desigualdade, eu subtraí o mesmo número dos dois lados e eu obtive a mesma desigualdade. Isso aqui, então, gera a nossa primeira generalização importante. Então, ela vai dizer o seguinte: sempre que nós temos dois números reais, A menor do que B, por exemplo, eu posso somar o mesmo número dos dois lados, ó, A mais C, B mais C, e a minha desigualdade se mantém. Repara que se fosse maior, continuaria maior. Se fosse menor ou igual, continuaria menor ou igual, e assim por diante. Isso para A, B e C, pertencente aos reais. Tudo bem? Agora, a nossa segunda generalização vai surgir de um terceiro exemplo. Então, vamos começar com o 2 e o 3. Então, 2 menor do que 3. E eu vou pegar e multiplicar os dois lados, por exemplo, por 5, vai. Então, eu vou ter 2 vezes 5 e 3 vezes 5. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Muito bem. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Isso aí. Quem é maior? Exato, 15 é maior. Então, de novo, ó, eu tinha uma desigualdade, multipliquei os dois lados por 5 e a desigualdade se manteve. Agora, olha só, um outro exemplo com divisão. 2 menor do que 3
E vou dividir agora por 2, vai, só para ter uma divisãozinha um pouquinho melhor. 2 dividido por 2, 3 dividido por 2. Quanto que vale 2 dividido por 2? 1. E 3 dividido por 2 vale quanto? 1,5, não é verdade? Quem é maior? 1,5. Então, ó, a minha desigualdade se manteve. Só que, para nós pensarmos nessa generalização, vai ficar até mais claro quando nós observarmos os outros dois exemplos. Eu tenho que observar que o cara que eu multipliquei e o cara que eu dividi eram números positivos. Aqui em cima não, ó, eu fiz com um positivo e com um negativo. Então eu pude generalizar para qualquer número real. Agora, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, ó. Para A e B pertencente aos reais e o C pertencente aos reais positivos, e eu vou tirar o zero, senão eu não poderia fazer a divisãozinha, né? Era para ser um asterisco, mas ficou um rabisco meio feio. Então vamos só dar uma pequena correçãozinha. Então aqui. Nós vamos ter que, tá? Sempre que o A é menor do que o B, eu posso multiplicar ambos os termos pelo C, que a desigualdade se mantém. Se o A é menor do que o B, eu posso dividir ambos os termos pelo C, que a desigualdade se mantém. Então, se eu tenho uma desigualdade, se eu multiplico ou divido ambos os termos por um número real positivo, a desigualdade vai se manter, certo? Para a gente poder terminar, vamos pegar os mesmos números 2 e 3 e pensar na multiplicação e na divisão por números negativos. Então, aqui, tá? Eu tenho 2 menor do que 3. E eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, por exemplo. 2 vezes menos 1 e 3 vezes menos 1. Quanto que é 2 vezes menos 1? Menos 2, isso aí. E 3 vezes menos 1? Menos 3. O que é maior, menos 2 ou menos 3? Às vezes dá tilt, né? Então vamos pensar, quem é mais rico? O cara que está devendo R$2 para o banco ou o cara que deve R$3 para o banco? Geralmente, o cara que deve R$2. Então, olha só o que aconteceu. Eu multipliquei por um número negativo e a minha desigualdade, ó, ela inverteu. E se eu dividir? Vamos ver? Vamos pegar aqui 5 e 10, vai? Só para fazer uma divisão mais fácil. Quem é maior? Isso aí, ó, o 10 é maior. E eu vou dividir todo mundo por menos 5. Então, 5 dividido por menos 5 e 10 dividido por menos 5. Quanto que vale 5 dividido por menos 5? Menos 1. E 10 por menos 5? Menos 2. O que vai ser maior? Menos 1 ou menos 2? Menos 1. Então, ó, mais uma vez, eu dividi agora por número negativo e a minha desigualdade inverteu. Generalizando isso aqui, nós vamos ter que, para A e B, dois números reais quaisquer. E um número C, real, negativo, tirando mais uma vez o zero. Então, se A ele é menor do que B, então A vezes C vai ser maior do que B vezes C. E se A é menor do que B, A dividido por C é maior que B dividido por C. Tudo bem? Resumindo, portanto, tudo aquilo que nós temos para tratar hoje, eu acabei de perceber que tampou um pouquinho aqui, né? Deixa eu só colocar um pouquinho para baixo que você não vai enxergar o que eu escrevi. Então, aqui, ó. Aqui vai melhorar para você. Isso aí. Tá? Então, quando eu tenho dois números reais e um número real negativo, quando eu multiplico ou divido uma desigualdade, ela vai inverter. Resumindo, ó, se eu tenho uma desigualdade, eu posso somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados, que a desigualdade se mantém. Se eu tenho uma desigualdade, eu posso multiplicar ou dividir ambos os lados por um número real positivo, que a desigualdade se mantém. E
Se eu tenho uma desigualdade, eu posso multiplicar ou dividir ambos os lados por um número real negativo, que a minha desigualdade vai inverter. Tudo bem? Essa foi a nossa aula. Eu aguardo vocês na próxima. Um abraço e até lá!